e pensarem que ele morreu por nós. Mas e se fosse só por você? E se fosse só por mim? Será que ainda assim ele morreria? Qual a razão de ele ter morrido? Porque foi voluntariamente ou o mataram à força? Quem sabe o que aconteceu? Veja, está escrito, nós lemos aqui em João capítulo 3, verso 14 até o verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. E as suas obras? Bem, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que essas obras sejam manifestas. Faz as coisas escondidos e pensa que Deus não está vendo. Mas ele morreu por você, por mim, por nós e por toda a nossa nação e por todo o nosso planeta e por todo o universo. Porque o universo foi contaminado pelo pecado. Foi preciso o sangue de Jesus como o sangue do Cordeiro para limpar o universo do pecado. Porque o pecado começou nos céus com Lúcifer, aquele anjo que se transformou no diabo que destrói a nossa vida. Mas nós não precisamos andar nas trevas junto com ele. Nós estamos no mundo onde Deus chegou e a começo da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis capítulo 1 começa seus versos assim: e disse Deus: haja luz, e houve luz, e assim a luz de Deus inundou as trevas desse mundo. E depois do pecado, Jesus veio, e houve luz, e andamos na luz. E o verso 30 nos explica ainda mais, capítulo 3, versos 20, aliás. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas, sejam reveladas, sejam percebidas, faz tudo escondido. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E Pedro fala em outro lugar no seu próprio livro que é importante que as pessoas vejam as boas obras feitas pelos filhos de Deus para assim louvarem a Deus, não para engrandecer os homens, porque somos pó e ao pó tornaremos. Somos continuamente maus, mas precisamos do amor de Deus que nos contamina e contaminou justamente por Jesus ter vindo a esse mundo, a esse planeta. Mas como eu perguntei no começo, será que Jesus teria vindo apenas por você? Ou quem sabe por mim? Veja o que está escrito no livro A Ciência do Bom Viver, página 135. É um best-seller da autora Ellen White que diz num pequeno parágrafo: se não houvesse senão uma alma que aceitasse o evangelho de sua graça, Cristo teria, para salvar aquela alma, preferido sua vida de labuta e humilhação e morte e ignomínia. Ele trocaria tudo, o universo, o paraíso, deixaria de ser o príncipe de tudo isso, o Deus, aquele todo-poderoso, louvado por anjos nos céus e no universo, para vir aqui resgatar um pecador como eu, um pecador como você. E agora, contamine-se pela luz, ande pelo caminho da luz, porque o caminho das trevas não tem nada para oferecer, meus amigos. Mas continuamos o nosso texto de estudos e vamos para Romanos, capítulo 6, verso 23. E é Paulo quem escreve aos Romanos dizendo o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte ou a vida eterna? E no outro lugar Jesus convida: escolhe, pois, a vida para que vivas e viva em abundância. O convite de Jesus é: aceita o meu sacrifício e tenha a vida lavada, transformada, para que resplandeça suas boas obras no caminho da luz, não no caminho das trevas. Deixe esse mundo do pecado, do diabo, e vem para o caminho da luz. Todos falam do caminho da luz, mas poucos querem andar por ele. João nos diz em capítulo 1, verso 29. João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: aqui é João Batista. E é o João, o discípulo, quem relata o fato de João Batista dizer: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João revela, por inspiração do Espírito Santo, que Jesus era o Cordeiro de Deus, aquele que deveria ser imolado, sacrificado,
para de uma vez por todas lavar os pecados do mundo. Ele é quem tira os pecados do mundo. E agora nós vemos um contraste, um contrassenso, uma coisa a se pensar justamente em Marcos capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Duas coisas, crer e ser batizado. Jesus estava ali sendo batizado por João, e João diz que cria, ele testemunhou sobre Jesus. Ele foi batizar Jesus e disse: este é o Filho de Deus, e veio a voz dos céus: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E desceu o Espírito Santo. Os céus estavam louvando o Criador, estavam contentes pela minha e pela sua redenção, regeneração, ressurreição dentre o pó da terra da morte. Hebreus 10, verso 4. Pois é impossível que o sangue de touros e bode tire pecados. É impossível que o ser humano consiga se regenerar, se resgatar, sem o auxílio de Deus, porque todos pecamos, estamos destituídos, portanto, da glória de Deus. Mas não permanecemos nessa condenação. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, temos o seguinte texto em 1 João, capítulo 1, verso 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Você está caminhando no caminho da luz, mas ainda odeia alguém? Algum filho de Deus que caminha por essa terra merece a tua atenção como ódio em vez do amor do Pai? Estavam ali gritando: crucifica-o, e Jesus morrendo também por eles. Estou eu em pecado hoje, aqui, agora, meus pensamentos, minhas ações, eu quero que o universo não veja, quero fazer na calada da noite, escondido, que a polícia não veja, que meus amigos não vejam, que o pastor da igreja não veja, que os outros membros não percebam. Eu quero fazer, mas não quero que ninguém me condene, me censure. Mas os céus estão vendo, o universo está contemplando esse grande teatro onde vivemos e dando glórias a Deus por alguns. E Jesus chorou, diz a palavra de Deus, quando viu a tragédia do pecado pairando por sobre os homens. Homens mortos precisam ser ressurretos por Jesus. João 3, 16 e 17, repito, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por ele. Aleluia! Não somos condenados por Jesus, somos condenados sim por Satanás, que invadiu os concílios celestes, está lá no livro de Jó, para acusar a Deus pela conduta dos seus filhos aqui na terra. Quem é este que vem perverter os conselhos celestes? Disse Deus a Satanás. E ele se apresenta como o dominador deste mundo e acusa Jó. Acusa a mim, acusa você. Mas é lá também que está o meu Redentor, o meu Salvador, o nosso Jesus. Aleluia! Ele está lá e está sendo nosso advogado. Ele disse na cruz, quando estava sendo crucificado, totalmente despido de suas roupas, de sua glória, de sua honra, de bofetões, cusparadas, escárnios. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e nesse momento, ante a morte, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Pai, perdoa-me também, Senhor, quando erro, não sei muitas vezes o que faço. Eu estou perdido nesse mundo escuro, mas tira-me do escuro e leva-me para junto da sua preciosa luz. Chega, meu Deus, de vivermos nas trevas. Eu estou cansado de trilhar o caminho do pecado. Tira de mim os maus desejos. Livra-nos do mal. Jesus orou: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno, que os livres do mal. Essa oração, meu Deus, eu também faço pelo poder de Jesus. Livra-nos do mal, porque o Senhor teria vindo morrer por nós, já morreu por nós, e agora estamos salvos. Fortalece a nossa fé, porque quando lhe perguntaram: cura o meu filho, o Senhor respondeu: você crê? Quantas vezes Jesus disse: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, vai e não peques mais. A mensagem é importante. Não é apenas a graça, não é apenas estar liberto da consequência do pecado, da doença, da morte, da tragédia.
mas estarmos livres de pecar, porque o maligno não tem poder, o maligno, o diabo não tem poder na sua vida, porque Jesus te comprou com bom preço, com forte preço, e o Espírito Santo insta no nosso coração: deixa o mundo do pecado e segue no caminho da luz. É um convite de Jesus. Vem e segue-me. Você crê? Segue-me. Ele foi de discípulo por discípulo e disse: segue-me. E você é discípulo de Jesus? Tem dito por aí que é crente cristão? Pratica as obras de Jesus, porque ele disse: eu pratico as obras do meu Pai. Bom, vamos adiante, porque em Hebreus, Paulo diz, no capítulo 9, verso 14, diz aos habitantes, lá aos hebreus: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que vivamos, sirvamos ao Deus vivo. Enquanto o mundo das trevas conduz à morte, ao pó da terra, é Jesus quem toma o pó da terra lá no Éden e faz um boneco e dele sopra o fôlego da vida, comunicando a sua própria vida imanente, santa, a um ser chamado Adão e a Eva. E assim surge o homem que deveria dominar sobre plantas e animais. Essa foi a ordem: crescer e multiplicar. Gênesis capítulo 3, capítulo 2, multiplicai e encher a terra e dominai sobre ela. Mas trocamos o domínio completo pelo poder de Deus por sermos escravos de vícios, de pecados. Deixa esse mundo e segue o Criador, porque é nele que encontramos forças para a batalha. Hebreus capítulo 5, do verso 7 até o verso 10. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Por que é que Jesus foi ouvido? Porque ele era obediente ao Pai. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Portanto, no mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E agora a Bíblia fala, é Paulo quem revela: Jesus foi obediente até a morte de cruz, porque aprendeu a obedecer, a ouvir a voz do Pai. Ele não tinha confusão, ele não pensava que estava ouvindo a voz de Deus e fazendo as obras do inimigo. Ele estava atento e obedeceu, e é por isso que ele comunicou a nós também o poder da obediência e da graça. E uma vez aperfeiçoado, verso 9, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Não é uma graça assim abstrata para todos, uma graça que pode alcançar ao pecador que quer continuar pecando, porque se fosse assim, o pecador maior, Satanás, o diabo, estaria acobertado por essa graça, fazendo desgraça no universo e sendo chamado filho de Deus, fazendo desgraça no mundo e sendo chamado de cristão. É preciso fazer as obras que ele fez. É preciso revestir-se da glória de Deus para que os homens reconheçam em você um filho de Deus, um cristão, um pequeno Jesus a multiplicar as bênçãos dos céus aqui na terra. Sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não foi um sumo sacerdote vindo de Arão ou de qualquer outro sacerdote de Israel. Ele veio de Melquisedeque. O próprio Jesus, o próprio Espírito Santo foram a fonte do seu sacerdócio. Ele foi sacerdote nosso desde o princípio, porque lá, quando o mundo ainda estava sendo criado, ele traçou o plano da minha e da sua salvação. Ele falou: eu vou morrer, mas eu vou resgatar o Luiz, vou resgatar essa pessoinha querida que está ouvindo agora. Vem, entende, meu amigo? Um programa para você ver, entender, curtir, compartilhar, seguir, tocar o sininho, bota a boca no trombone, espalha essa mensagem da palavra de Deus para um mundo que está em trevas, comemorando a morte, vendo a falta de luz. Mas nós temos Jesus. Haja luz. E hoje, haja luz é você. É você que é a luz de Deus a resplandecer a sua glória nesse planeta. Haja luz. Você seja uma luz por onde passar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para o meu caminho. E por onde passo, como Moisés que desceu com a palavra de Deus do monte, com os 10 mandamentos, o seu rosto refletia. Os outros diziam: põe um véu por sobre o seu rosto, porque não suportamos olhar para o seu rosto, tamanho é a luz que irradia do teu rosto, pois estivestes com Deus no monte. Se estiveste com Deus no monte, a tua vida é na presença de Deus ou nas trevas? Caminhas na luz ou esconde-se de Jesus? Os outros estão vendo em você a Jesus ou estão fugindo da tua presença porque preferem te identificar como trevas? Cuidado, meu amigo. Nós temos algo mais, algo de melhor, algo de maior. Temos Jesus, a fonte da vida, a luz do mundo, o sol da justiça. Tudo isso são nomes que a Bíblia dá para o nosso Jesus e também para os filhos de Deus, para mim e para você. No céu, ninguém está chamando você de pecador, está chamando você de filho de Deus, irmão de Jesus, nosso irmão que alcançou a salvação e agora o caráter de Jesus está impresso no seu rosto. Vem, entende mais uma vez e vem orar com a gente. Pai querido, nós estamos diante de Ti outra vez com a Tua palavra, não só na boca, mas no coração. Faz com que ela faça uma grande transformação no nosso ser, para que nós possamos não abrigar sentimentos que venham do diabo, das trevas, mas que todos possam ver em nós os caminhos, os passos de Jesus. Estamos pisando as mesmas pegadas. Vem com a gente. Contamina, Senhor, essas pessoas com o amor do Pai, porque foi para isso que o Senhor veio, para fazer dos filhos dos homens de novo a imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos a sua semelhança. Torna-nos novamente teus, em nome de Jesus. Amém. É a bênção que eu desejo para você, a mais alta bênção, que o Evangelho tem esse poder sobre a sua vida, de fazer de você uma bênção para o mundo. Deus te abençoe e muito. Siga a gente, vê e entende, curta, compartilha, siga, toca o sininho, espalha essa palavra. Fiz a minha parte, faça a sua.